Que a graça e a paz do Senhor sejam conosco nesse momento, meus irmãos. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Esses dias temos dado uma pausa, tanto nos estudos da escola dominical, também em alguns momentos de pregação. Estaremos pregando sobre alguns assuntos, temas relacionados à eleição de oficiais. Hoje, uma exposição de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Escute com fé a palavra de salvação do nosso Deus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, o presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém. Oremos para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento queremos te pedir que o Senhor esteja aplicando, Senhor, a tua santa palavra em nossos corações. Nos ajuda a vivermos, Senhor, debaixo daquilo que o Senhor requer e espera de nós. Nos abençoa. É no nome de Cristo em que nós oramos. Amém. Uma das maiores reclamações daqueles que trabalham hoje, seja em qualquer local, é que eles são contratados para uma coisa, mas eles desempenham outras tarefas que não estavam no contrato e nem nas letras pequenas. Uma multidão de obrigações e coisas que precisam fazer que não foi para aquilo que ele foi chamado. Alguém que foi chamado para ser um caixa tem que talvez entrar numa escala de lavar um banheiro, de organizar algo, de ajudar na conferência. Eu fui pago só para ser caixa. Fui chamado para isso. Nós estamos diante de um texto que há um chamado do Senhor para um oficialato, mas de antemão o Senhor já mostra uma multidão de atividades que estão ligadas a isso. Várias coisas que estão ligadas ao ser um oficial na igreja do Senhor. Muitas figuras podem ser colocadas do trabalho que um oficial ele deve fazer. Em especial hoje iremos falar sobre o presbiterato. Como um construtor de pontes que é responsável para que as pessoas passem de um lado a outro com segurança, precisa ver todo o terreno, a estrutura e construir uma ponte segura para que todos possam caminhar para o outro lado com a confiança de que tudo está seguro e bem. O presbítero ele detém essa função. Ele precisa então construir pontes seguras
de diversas formas, para que as pessoas que irão passar por tais caminhos não sejam colocadas em perigo, nem suas vidas, nem suas almas. Diante disso, o presbítero ele precisa de uma vida moral sólida para não comprometer a igreja, garantindo uma base firme para o crescimento espiritual dos membros. Essa é uma tarefa pela qual são chamados. Como pastor também, como pastor cuidadoso, que deve cuidar e zelar do rebanho, se está sendo bem alimentado, por onde tem andado, se tem seguido no caminho correto, para que não se desvie de um lado ou para o outro e seja suscetível. Um pastor negligente, descuidado, faz com que todo o rebanho se perca. O papel do presbítero é ser vigilante e cuidadoso com a igreja, guiando o rebanho de Deus com integridade e uma proteção espiritual. Como cirurgião cuidadoso, que precisa estudar, se preparar e cuidar para solucionar doenças e cicatrizes, fechar, para que haja um reparo, para que haja um cuidado. Um cirurgião que não limpa suas mãos, não se prepara e começa a fazer uma cirurgia de maneira descuidada, sem saber o que vai fazer, coloca a vida do paciente em risco. Da mesma maneira, o presbítero ele deve ter uma vida moralmente limpa, cuidadosa, pois ele lida com a saúde espiritual dos crentes, sendo responsável por não causar problemas espirituais, infecções ou até mesmo perdas graves, para que haja um reparo e para que haja então um tratamento para salvar almas. Como um capitão de um navio que dá diretrizes para várias pessoas para que tudo ocorra bem. Um capitão incompetente, ele pode afundar um navio, dando diretrizes de como caminhar, de ver detalhes de horário, o que pode acontecer e prever se irá andar em mares turbulentos, em mares perigosos, rochosos, para que desvie muitas vezes de caminhos que possam gerar problemas, como líder espiritual. Os presbíteros devem ser qualificados para guiar a igreja em segurança, em meio às dificuldades dos nossos tempos. Oh, meus irmãos, nós podemos usar vários como um atleta que precisa treinar muitas vezes de disciplina, de ter um zelo constante para que quando for posto à prova, esteja pronto para cumprir a prova e não ser desqualificado. Saber e entender as regras para não ser desclassificado somente por ter queimado na largada. Como um embaixador que precisa ter um procedimento e um comportamento totalmente adequado, porque tudo o que ele faz, falando em nome do seu país, representando como embaixadores de Cristo, representam ele por meio de uma vida irrepreensível. E aqui eu quero que você entenda, tanto os oficiais, os que foram indicados como a igreja, há uma multitarefas, há um punhado de coisas que são exigidas e feitas. Podíamos trazer várias comparações descrevendo esse trabalho. E diante disso, esse texto que nós estamos diante dele vai trazer boa parte daquilo que se exige e daquilo que se espera daqueles que irão servir a igreja do Senhor. Hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical nós aprendemos a importância do presbiterato na história da igreja, dos anciãos, desde o Antigo Testamento e no Novo, o presente, a responsabilidade que eles têm e como devem ser as demandas da igreja.
Hoje nós vamos tratar de maneira mais específica como é a natureza e a importância do episcopado, como nós devemos olhar para um presbítero e como um presbítero deve ser. Nós iremos pensar a partir de algumas coisas trazidas desse texto e também de outros que falam sobre esse tema nas Escrituras. Mas eu quero que você volte à sua Bíblia, um texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, onde o apóstolo Paulo, ele inicia dizendo o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, esse contexto em que esse texto foi escrito foi orientações dadas ao Timóteo, que iria ser um pastor de uma igreja, de como ele iria instruir e preparar os presbíteros. E isso seria lido para a igreja, para que quando a igreja fosse escolher os seus oficiais, eles soubessem como definir. Então, como eu vou escolher alguém para ser um presbítero da igreja? Como eu vou escolher alguém para ser um oficial da igreja? O que se espera? Então, a primeira coisa que nós vamos ver, dentre muitas nessa noite, é a importância e a natureza do episcopado. Então, o texto bíblico, ele fala, olha, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, é uma obra excelente que deve ser almejado, onde os homens capazes para isso devem almejar, se preparar e se adequar para exercer tal função. É uma obra excelente, é algo muito bom servir ao Senhor, é algo muito bom ser alguém que tem diversas funções para servir o Criador de todo o universo, para cuidar do seu povo, para ajudar então no serviço à casa do Senhor. Então, primeira coisa que nós devemos entender, meus irmãos, é que o episcopado, o presbiterato, é uma obra excelente, portanto é algo digno de ser almejado. Por isso, meus irmãos, você deve entender a importância disso. Aqueles que desejam o presbiterato, aqueles que já são, devem compreender isso. É uma obra excelente que Deus tem te confiado para que tu faças. Se alegre em ser um presbítero. Se alegre em a gente estar servindo ao Senhor e ser chamado ao Senhor. Mesmo diante de tanto trabalho, de tantas tarefas, mas é algo que você deve se alegrar. A igreja também deve entender que esse trabalho, se a Bíblia diz que é algo excelente, meus irmãos, é algo que deve ser honrado. É algo digno de honra. Por isso, honre aqueles que Deus colocou como líderes sobre vocês. E a natureza desse episcopado, ele tem um caráter espiritual. A parte relacionada à administrativa da igreja é uma das partes do cuidado que o presbítero tem, mas a natureza e o caráter de tal ofício é espiritual. Diante disso, é necessário que o trabalho do presbítero, a sua função, não é apenas administrativa. Não é só alguém que foi eleito 5 anos. Por isso que a investidura, ela não cessa. O período de serviço, sim, devido à maneira que a nossa igreja trata essa questão na sua Constituição. Iremos falar sobre isso nas semanas à frente, na escola dominical. Mas temos presbíteros em disponibilidade na nossa igreja. Temos diáconos não eleitos, que ainda assim são diáconos, que ainda assim são presbíteros e precisam receber a honra devida.
Por isso, foram colocados pelo Senhor para servir e cuidar do povo de Deus. Como seria bom, meus irmãos, que todos os homens da nossa igreja estivessem aptos e dispostos para o que nós vamos estudar nessa noite. Aquilo que o Senhor espera dos oficiais, como eles devem ser moralmente, é algo esperado de todo cristão. Por isso, se você não se enquadra para ser um presbítero, um diácono, alguma coisa precisa ser solucionada. Tem casos e casos, mas o ideal era que todos os homens tivessem aptos para então viver servindo ao Senhor, sendo representante no meio do povo. Infelizmente andamos e vivemos num mundo caído, mas diante dessa natureza, nós devemos entender que, sendo um aspecto espiritual, toda liderança, sem exceção, ela deve ser uma continuidade do ministério de Cristo na igreja. Toda liderança é uma continuação do ministério de Cristo. O que isso significa, pastor? Como isso pode ser prático na minha vida como oficial? Como eu posso entender isso? É que aquilo que você deve fazer para a igreja, pela igreja, deve ser o que Cristo faria. Porque você está continuando e exercendo o ministério dele por meio da sua vida, por meio do seu tempo, sua disposição. Por isso, os conselhos dados pelos oficiais devem ser pautados na palavra de Cristo. As decisões dos oficiais devem ser pautadas na palavra de Cristo. A disposição, reação e vontade deve ser pautado segundo a vontade de Cristo. Não há espaço para a minha preferência, para o que eu acho, ou aquilo que talvez seria melhor. A questão é como as Escrituras nos orientam a agir. Como nós vamos lidar com essa situação? Ah, mas eu prefiro, eu acho. Não há espaço para isso para o embaixador que está falando em nome de alguém. A vontade de Cristo é essa. Ou nós submetemos ou não. Não é a minha preferência aquilo que eu acho. Por isso é necessário um preparo. O episcopado é uma liderança espiritual na igreja. E por isso, essa obra espiritual deve ser exercida por homens espiritualmente qualificados. A qualificação para um presbítero deve ser uma qualificação espiritual. Não deve ser uma qualificação porque olha como se porta bem ali na frente, tem uma postura, olha o tom de voz, um português impecável. Não são qualificações para o presbítero. É bom que tenha, mas não é uma qualificação. Olha como age, olha, é uma pessoa na cidade que todo mundo vê e fala. Não é uma qualificação para o presbítero. Ah, é alguém que ajuda os outros, é alguém que dá uma carona para o irmão. Não são qualificações. São qualificações espirituais. E aí nós vamos ver as qualificações morais e espirituais do episcopado. Veja o que diz o versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Quem exerce a liderança na igreja deve ser moralmente irrepreensível e espiritualmente qualificado.
esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, irrepreensível. Se alguém quer se colocar em uma situação que possa repreender os outros, mas constantemente precisa ser repreendido, ele não pode ocupar uma posição de presbiterato. Se alguém então que vive uma vida dissoluta e depravada, onde trai a sua própria esposa, como ele pode então cuidar da noiva de Cristo? Como ele será fiel à noiva de Cristo, se não é fiel à sua própria? Como alguém que deve saber temperar, alguém que deve dar a medida certa, é alguém que sempre pesa mais. Veja, nós sabemos como um pouquinho de sal muda tudo. Um pouco de tempero. Se você botar um pouco a mais, você perde. Você pode ir no meio de um churrasco, cortar a carne quando ela está sem sal. Por mais que a carne possa estar mais bonita, suculenta, se tiver sem sal, você vai morder. Mas se você colocar a quantidade certa de sal, você vai ver como o sabor muda. Se você colocar muito sal, você não conseguirá sentir o sabor. Perde o gosto, a vontade. Isso deve ser um tato que aqueles que estão no presbiterato têm que ter. Saber temperar. Saber dar o ponto certo para que seja agradável. Estamos muitas vezes acostumados e esperamos que aqueles que estão no oficialato não seja alguém temperante, alguém sóbrio. Temos visto muitos presbíteros e pastores que muitas vezes são descontrolados, que tratam a noiva de Cristo como se fosse alguém que não tivesse ter zelo. Muitas vezes, como um homem dissoluto, tratam a meretriz. Muitos têm tratado a igreja desse jeito. Meus irmãos, nós devemos entender que a igreja é de Cristo e a maneira como nós tratamos ela deve ser a maneira em que Cristo trata e que Ele manda que nós tratemos. Dificilmente você vai ver a esposa de um homem e você vai gritar com ela ou falar barbaridades para ela, tratá-la mal na presença do seu marido. Você não teria coragem. Se alguém fizesse isso com a sua esposa, você não ficaria calado. Por isso nós devemos entender algo. Como nós tratamos a noiva de Cristo, a maneira que nós falamos, que exortamos, a maneira que nós caminhamos e buscamos santificá-la, a maneira como nós vamos proteger daqueles que falam da noiva de Cristo, sendo temperante, sóbrio. Coisas relacionadas a ser alguém modesto, hospitaleiro. A ideia de hospitalidade, meus irmãos, é algo perdido no meio da igreja. Perdido. Estarmos uns com os outros, receber os nossos irmãos nas nossas casas. Qual foi a última vez que você recebeu algum irmão na sua casa? Como você tem vivido com os seus irmãos? Você consegue receber todos os irmãos da sua casa? Ou somente alguns? Qual foi a última vez que você chamou um presbítero para almoçar na sua casa? Que você orou por ele? Os presbíteros devem entender que ele tem esse papel. Não é somente o pastor que tem que visitar. Não é somente o pastor que tem que receber os irmãos em casa. Também os oficiais. Por isso que
Lá em Atos diz que no crescimento da igreja, um dos aspectos é que eles viviam de casa em casa. Eles estavam diariamente vivendo a mesma vida, eles tinham tudo em comum. Você percebe que é até difícil nós exercermos a hospitalidade, porque nós não vivemos em comum. Nós nos vemos no domingo de maneira muito rápida, corrida. E muitas vezes um tempinho que nós podemos ficar aqui depois, que não é uma obrigação, meus irmãos, mas podemos ficar um tempo depois, um momento de comunhão no dia do Senhor, nós não temos tempo, nós não podemos. Devemos viver uns com os outros. Nós não sabemos a luta que os nossos irmãos têm, por isso nós oramos uns pelos outros, porque eu não sei o que está passando na vida do meu irmão. Que comunidade cristã é essa? E é papel dos oficiais, dos presbíteros promover e viver isso. Outro aspecto de serem aptos para ensinar. Para você ensinar algo, você tem que saber. E a grande questão, muitas vezes, não é não saber ensinar. Você não precisa de um curso de didática prática de ensino, ler 100 livros ou fazer um curso para que você ensine. Você precisa ter conhecimento, porque no seu trabalho que você faz diariamente, se você parar para explicar como você faz passo a passo, você consegue dar uma aula facilmente, seja do processo da sua empresa, de onde você trabalha, daquilo que produz ou como atende o público, porque você está diariamente fazendo aquilo. E para que alguém seja apto para ensinar, ele deve primeiro saber e conhecer. E isso gera tempo e gera demanda de estudo e dedicação. E os presbíteros, eles devem ser aptos para ensinar. E por isso, se espera que esse caráter consistente do presbítero seja coerente em diversas áreas da sua vida, em diversas coisas que são chamados a fazer. E essa liderança deve ser um reflexo daquilo que Cristo é, como exemplo para os fiéis. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. 1 Pedro, capítulo 2, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Está aqui o exemplo daquele que você deve ser: Cristo, o pastor, a liderança da nossa alma. E por isso, meus irmãos, toda a liderança deve refletir o caráter de Cristo. Os líderes são modelos para a congregação. Os líderes são exemplos para que sejam seguidos. Padrão dos fiéis. O padrão dos fiéis são os presbíteros. Abra, por favor, sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Paulo aqui está trazendo uma orientação para Timóteo, onde mostra que aqueles que irão pastorear o rebanho de Deus sejam então o padrão dos fiéis.
Mas uma responsabilidade que os oficiais devem entender: vocês devem ser o padrão em que os fiéis irão então repetir como modelo. Como? Ele diz aqui, na palavra, naquilo que fala. Como fala, o que fala, quando e o porquê. Você deve ser o padrão dos fiéis no procedimento. Como é que você age, como você reage? Como é que você tem andado? Como você tem sido zeloso com as coisas do Senhor? O seu compromisso. A igreja também irá repetir. Como é que tem sido o amor que você tem demonstrado ao Senhor? O amor está relacionado à obediência, à fé, à pureza. Maus líderes colocam todo um povo à ruína. Um bom líder, ele transforma, ele motiva, ele chama, por meio do seu exemplo, por meio da sua maneira de agir. Por isso, meus irmãos, sejam exemplos. E talvez você pode pensar: pastor, talvez nós somos assim por conta dos oficiais que passaram ou dos que estão. Mas você sabe que esses exemplos não são perfeitos, que nós não somos perfeitos, mas tentamos refletir algo. E não é justificativa para o nosso desânimo ou desleixo com as coisas do Senhor, porque Deus escolheu vasos de barro, porque Ele é o exemplo, tanto o exemplo dos oficiais, como daqueles que não são, é Cristo. Por isso, não justifique o seu pecado, o seu descompromisso ou falta de zelo com as coisas do Senhor, porque os presbíteros não são perfeitos e nenhum pastor é perfeito, nenhum oficial é perfeito, mas Cristo é. Foi Ele que nos salvou. Isso nos coloca em situação de indesculpáveis perante o Senhor, para que nós possamos olhar e entender a importância disso, mas que não depende deles, não depende de nós. E o Senhor então, Ele traz uma seleção cuidadosa para esse episcopado. Voltando ao texto de 1 Timóteo, capítulo 3, ele vai trazer então uma seleção cuidadosa desses homens que são chamados e qualificados, que devem governar a igreja. Versículo 3, ele vai dizer: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Isso aqui, olha, não pode ser alguém dado ao vinho. Veja, quando ele traz aqui não dado ao vinho, não é alguém que não pode tomar uma bebida alcoólica, porque naquela cultura o vinho era tomado diariamente. Era alguém que vivia uma vida dissoluta, como na igreja de Coríntios, que bebiam ao ponto de se embriagar. Esse é o princípio dado nas Escrituras. Porque hoje temos uma cultura diferente, influenciada pela igreja católica, de que os crentes eles não podem consumir bebida alcoólica. Não é isso que o texto está dizendo, é não dado ao vinho. Por quê? Tinham pessoas que viviam naquele contexto e bebiam diariamente, o dia todo. Mas o vinho, a bebida alcoólica, era algo que era consumido diariamente naquele povo, naquela cultura e no meio do povo de Deus. Fazia parte da refeição diária, fazia parte de festas. E tinha momento até que eles bebiam até um pouco mais, em momento de festas, casamentos, até mesmo festas religiosas. Mas o que o texto está dizendo é: não pode ser alguém dado ao vinho, alguém que vive a sua vida em função da bebida. Porque nós sabemos o que é que o vício e o consumo excessivo da bebida causa. Então não condiz com alguém que está no oficialato. Não é que o oficialato ele não pode beber o vinho ou a bebida alcoólica, não é isso que o texto está dizendo.
outra coisa não violento. E muitas vezes são coisas que são ligadas. Ser excessivo no vinho e ser alguém violento. Um oficial não deve ser alguém que tudo quer resolver na força do seu braço. E como existe isso? Como é triste dizer, meus irmãos, que em quantas reuniões de conselhos, presbitérios, sínodos, oficiais entre si, querendo resolver as coisas na força do seu braço, ameaçando um ou outro de morte, somente pelo fato de discordarem e não concordarem em algo. Que coisa horrível. Por isso, se algum oficial tiver essa postura, alguém indicado, isso não cabe. Deve ser cordato, alguém cordial, alguém que sabe falar, agir, interagir. Tem momentos que tem que ter pulso firme mesmo. Tem momentos que deve ser chamado a atenção. Tem momentos que deve, então, muitas vezes, constranger e gritar. Mas se isso for constante, meus irmãos, está errado. Quem aguenta isso? É o princípio bíblico. Mas você sabe que você não aguenta. Alguém que toda hora está reclamando, alguém que toda hora está gritando, você, rapaz, não sou surdo. Tem momentos para isso. Mas devem ser momentos, então, graves. E muitas vezes estamos acostumados a isso, porque foi se criada essa postura de que eu só vou fazer quando o pastor gritar. Só quando o pastor vê e diz, olha, que é isso aqui que está fazendo aqui? Tira isso daqui. Eu não aguento mais isso daqui. Olha, pega teu filho. Não é assim que funciona. É pelo ensino. Repreensão. A forma de que as coisas aconteçam, nós vimos hoje pela manhã. É um ensino, uma instrução. Se não segue, segue os próximos passos. Não é o presbítero ou um pastor que vai fazer as coisas acontecer na força do seu grito, porque as pessoas só irão obedecer por coerção ou constrangimento ou por obrigação. Deve ser um ato voluntário de obediência ao Senhor e amor. Se a instrução não é dada no ouvido, tem os próximos passos. Por isso, a importância dos presbíteros. Chamando o conselho e ouve o irmão, traz a instrução. Se não seguir, segue-se o processo disciplinar. Não é para estar toda hora gritando com os outros, não, faz isso, faz isso, faz isso. Isso não existe, meus irmãos, no meio do povo de Deus. Em um contexto de pessoas que estão dispostas voluntariamente a obedecer e viver assim. Se nós esperamos para obedecer ao Senhor, precisa ter alguém no nosso pé, olhando e fiscalizando. E eu só vou fazer se me pegar na hora no flagra. Isso não é uma ação voluntária de amor. Está fazendo por obrigação, por coerção, por coação, sendo alguém vigiando toda hora. Isso não existe. Isso não é uma disposição voluntária. Outro aspecto que nós podemos entender é que seja inimigo de contendas. Tem pessoas que elas não podem ver um problema que ela pula dentro. E se não tiver, ela cria um. Que um problema de um com o outro levanta dificuldades. Sempre está levantando. E isso não é um papel de um presbítero. Ele deve ser alguém que está a ponto a apagar qualquer foco de incêndio. Qualquer coisa que pode gerar um problema. Diz, olha, não, vamos parar aqui. Não é assim, não é hora, não é momento. Vamos sentar e conversar sobre isso, vamos orar. Não é assim que fala com o irmão. Não é assim que nós respondemos uns aos outros. Isso não pode acontecer em nosso meio. Nem alguém que está vendo um foco de incêndio vai lá e joga um litro de querosene. Esse não é o papel de alguém que está cuidando da igreja do Senhor. Não avarento. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. O texto vai trazer que aquele que é oficial, ele não pode ser avarento.
1 Timóteo capítulo 6, no versículo 5, ele diz: altercações sem fins por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Um presbítero não pode ser avarento. Nenhum cristão pode ser, mas um presbítero também não. Ele não pode olhar a igreja por meio de cifras. Ele não pode olhar o bom caminhar da igreja por meio da conta bancária da igreja. Nós vemos que Deus está abençoando a igreja quando nós vemos o saldo positivo na fidelidade, não na quantidade. Temos hoje um saldo positivo na conta da igreja, é bênção. Mas temos um grande número de infidelidade, isso não é bênção. Poderíamos estar com um saldo negativo e 100% da igreja estarem sendo fiéis com suas contribuições. Isso é bênção. Isso é bênção. O Senhor não quer que nós tenhamos um caixa positivo, ou que construamos ou que façamos isso. Ele quer fidelidade. E aqueles que vão governar a casa do Senhor não podem administrar pensando em cifras, como se fosse um negócio. Recebemos o ensinamento, vamos até concluir esse estudo, paramos por conta da eleição para oficiais, mas como devem ser as contribuições da igreja, como deve ser o uso, como deve ser a proporcionalidade do gasto da igreja, em que deve gastar, quais são as frentes que nós devemos usar. Nós não podemos administrar a igreja pensando nos negócios ou como está o mundo aí fora. Não é assim que a igreja do Senhor é governada. E isso muitas vezes pode prejudicar, porque isso, meus irmãos, a maioria dos presbíteros da nossa denominação são empresários. São empresários. Não sei se por coincidência, mas é assim que é. E muitas das dificuldades que se tem na nossa denominação é que muitas vezes a mentalidade de administração empresarial do seu negócio também se é aplicada e gerida na igreja. Mas o caráter é administrativo e não espiritual. E muitas vezes a intenção de não gastar, de não fazer, de não investir no reino tem sido aplicada como uma fonte de lucro para que a igreja tenha um saldo bancário positivo. Não que seja errado a igreja ter um saldo bancário positivo, mas nós devemos entender como usar e como investir. O presbítero, o oficial, ele não pode ser avarento ou entendendo que a piedade é fonte de lucro. Outro aspecto que nós vamos ver, peço que você volte ao texto de 1 Timóteo, capítulo 3. No versículo 4, Primeiro Timóteo capítulo 3, no versículo 4 ao versículo 6, ele vai dizer assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. A maturidade espiritual de alguém que é presbítero deve ser algo visto. O cuidado do seu lar. Paulo aqui adverte que ele governe bem a própria casa. Veja, o presbítero ele tem uma função na igreja do Senhor de pastorear a igreja. Mas todo homem da igreja, ele tem a responsabilidade de pastorear o seu lar.
Como alguém que não consegue pastorear o seu lar com poucas pessoas vai se propor a pastorear uma multidão de pessoas? Não faz sentido. O primeiro aspecto é que ele cuide bem do seu lar. Como alguém vai tratar um problema familiar, instruir famílias, se ele não pastoreia a sua? Não consegue ensinar os seus filhos, não faz o culto doméstico no seu lar, não ora com a sua esposa, não ora com seus filhos, não tem um ambiente cristão dentro do lar, não tem exortações no lar. Como alguém quer pastorear uma igreja se não pastoreia a sua própria casa? Meu irmão, você está com um problema familiar, olha, faça um culto doméstico, meu irmão. Cuide do seu lar, ore pela sua esposa. Olha, busque uma vida de perdão e arrependimento no seu lar. Trate bem a sua esposa. A sua esposa tem algumas carências, ajude ela. Tente suprir isso. Não deixe faltar. Mas ele mesmo não está fazendo no seu lar. Ele não pastoreia a sua casa, ele não dá conselhos, ele não disciplina os seus filhos. Os seus filhos desobedecem. Eles não dão castigo. Eles não disciplinam com a vara. Os seus filhos querem pecar, eles tiram dinheiro do bolso e dizem: toma, meu filho, vai. Como então uma pessoa assim vai estar apta para cuidar do povo de Deus? Não está. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Se não sabe governar a casa, como vai cuidar da casa de Deus? Que padrão é esse? E muitas vezes isso se externa na vida da igreja. Muitas vezes os presbíteros não têm coragem de chegar para os membros e dizer: olha, meu irmão, você está errado. Você não pode andar assim, você não pode falar assim, você não pode mais fazer isso. Você vai ter que receber a disciplina. E muitas vezes deixamos isso externado na vida da igreja. Quantas e quantas igrejas e pessoas têm falado que não sabe qual foi a última vez que alguém foi disciplinado na sua igreja, não sabe nem quem foi a última pessoa que foi disciplinada. Ou duas coisas: ou é um povo muito crente, que não peca mais, ou então tem se perdido esse princípio de cuidado, de disciplina, de zelo. Nós temos filhos, aqueles que são pais, e sabe como diariamente os nossos filhos pecam e desobedecem. Nós somos crentes e nós sabemos que somos pecadores. Veja como Paulo fala dele mesmo: o pior dos pecadores. E isso, meus irmãos, deve ser cada vez maturado. Por isso que ele fala: olha, não pode ser um neófito, não que seja alguém novo na fé. E veja que muitas vezes tem pessoas que estão há 30 anos na igreja, mas são tão imaturas que devem ser consideradas como neófitos. Não porque estão novos na fé, é porque não progrediram, que viveram sua vida toda relaxada, não leem a Bíblia, não fazem devocional, não estão presentes nos trabalhos da igreja, não vivem a vida comunitária cristã. Não sei porque eu estou tão desanimado na minha fé, eu não sei porque eu não consigo progredir, porque não nos maturamos. E alguém que é colocado em uma posição de autoridade e de exemplo, sendo neófito, ele vai se ensoberbecer. Ele vai achar que a igreja é dele, que a decisão é dele, que ele pode fazer. Estamos sujeitos a isso, por conta de uma imaturidade espiritual. E não importa a idade, a grande questão é a maturidade espiritual.
Por isso que quando Paulo ele traz a instrução lá em 1 Timóteo, quando ele manda que Timóteo ele seja então um exemplo, ele diz, olha, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja padrão, como fala, como age, como procede. E isso, meus irmãos, deve ser entendido na igreja. É necessário nós não esquecermos disso. A relação entre a liderança familiar e a liderança na igreja. Essas coisas estão intimamente ligadas. Outro princípio que nós podemos ver, no versículo número 7, ele diz assim: pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Um líder cristão, ele deve ter uma boa reputação, tanto dentro da igreja como fora da igreja. O comportamento de um presbítero, ele é visto tanto pelo crente como pelos descrentes. Meus irmãos, uma queda de um irmão em nosso meio, um proceder errado, ele é extremamente doloroso. Mas a queda de um oficial, meus irmãos, isso traz consequências enormes. Temos visto como, hoje por meio da internet, muitos pastores que têm um renome, quando cai, isso traz consequências graves na vida da igreja. Tem igrejas que não se recuperam por conta da queda de um oficial. Por isso, escolham bem os seus guias. Há um caso de uma igreja no interior de Pernambuco, em que o pastor ele foi escolhido porque ele apoiava alguns pontos que as mulheres queriam. E foi eleito por isso. Ele se comprometeu em seguir uma agenda. Não foi se questionado a vida moral dele, doutrinária. Foi escolhido somente por preferência naquele local. Esse pastor ele caiu. Ele abandonou sua esposa, os seus filhos. Começou um relacionamento com outro homem. E ainda hoje mora na mesma cidade. Uma igreja esfacelada, que não consegue voltar. Depois de 12 anos do fato, hoje, o pastor que está trabalhando lá, quando fala que é de tal igreja, as pessoas falam, eu não vou naquela igreja. Os próprios ímpios dizem, eu não vou naquela igreja. Para que você entenda a importância de escolher o bom testemunho daqueles que são servos do Senhor devem ter. Um testemunho externo e interno. Para que vejam, devemos transparecer justamente isso. Onde nós vamos, o que falamos, como nós portamos. O linguajar, o falar. Palavras maliciosas. Palavras pornográficas. Palavrões. Isso não era coisa para ter nem no meio da igreja, quanto mais de oficiais. Aqui temos um proceder, mas quando estamos no nosso trabalho, ou com amigos de infância, é diferente. Por quê? Que testemunho é esse? Isso não pode acontecer na igreja, quanto mais os presbíteros. E por isso, meus irmãos, depois de entender tudo isso, todos os problemas relacionados a isso, Paulo inicia dizendo o seguinte: é uma excelente obra. É uma excelente obra. Servir ao Senhor
cumprir aquilo que Ele espera de nós. Por isso, meus irmãos, essa fala não é para desencorajar aqueles que estão buscando episcopado, mas para que a igreja entenda o que se esperar de um presbítero. Como presbítero ele deve ser, como deve ser a convivência. Peguem esses princípios e apliquem como igreja. Olhe para os presbíteros, orem por eles. Nós temos uma cultura em que somente o pastor ele é olhado como alguém que deve ser honrado. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. É de extrema importância o trabalho do pastor, dos presbíteros e dos diáconos. É um chamado divino. Cada um dentro da sua função, cada um dentro das coisas que ele abre mão para exercer tal coisa. Quantas vezes, meus irmãos, há um entendimento de que o pastor ele só trabalha no domingo. Muitas vezes visitas, aconselhamentos, problemas que acontecem, demandas da igreja. Quantas vezes as pessoas acham que o presbítero só está ali fazendo a liturgia no domingo? Quantas vezes abrem mão do conforto da sua casa, de viajarem, para passar muitas vezes horas e horas em uma reunião. Há uma demanda na igreja que temos que estudar, pesquisar aspectos doutrinários, confessionais, as atas e questões para serem levadas ao presbitério, problemas de cartório, coisas que o Estado ele cobra da igreja, que esses homens gastam o seu tempo, abrem mão do conforto da sua família, muitas vezes chegam tarde em casa, para que tudo esteja ocorrendo bem na vida da igreja. Todos merecem a honra devida. A quem honra, a honra. Então ore pelo conselho desta igreja. Ore pelos oficiais, os respeitem, os amem. E que cada vez mais nós possamos caminhar dentro dessa estrutura dada por Deus. Meus irmãos, não pode ter no nosso meio, de nenhuma forma, que estamos uns contra os outros. Não existe isso. Não pode existir isso. O conselho não pode estar contra ninguém. Os membros do conselho não podem estar uns contra os outros. A igreja não pode estar contra no conselho. Esse ambiente não pode existir no meio da igreja. É um ambiente de unidade, de comunhão. A Bíblia fala que só em haver uma demanda no nosso meio é completa derrota. Já perdemos. Se tem uma demanda no nosso meio entre nós, já estamos perdendo. Se eu tenho um problema com meu irmão, meus irmãos, estamos perdendo. O evangelho não está sendo vivido. Se você tem uma demanda com o conselho, estamos perdendo. Mas demandas existem porque somos pecadores. E como fazer isso? Resolvendo. O problema foi feito para ser resolvido. Tratar, sentar, por meio de oração, por meio de conversas, aprendendo o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Quantas vezes temos convivido com pecados e problemas e achamos que o tempo vai solucionar e não soluciona. Qualquer momento que toca na ferida, ela se abre toda de novo. Quando volta, novamente abre. E o que foi que o Senhor deu para que essas coisas fossem solucionadas, para que houvesse então uma recuperação espiritual da igreja, um tratamento, para que haja um crescimento na igreja? Foi essa estrutura. Pastor, presbíteros, diáconos, ensino,
pregação, aconselhamento e disciplina. Essas coisas devem estar então no meio da igreja. Dito isto, meus irmãos, eu creio que o próximo passo a caminharmos aqui na igreja o ano que vem é começarmos a estudar mais sobre aconselhamento. A igreja deve ser uma comunidade de aconselhamento. Devemos saber aconselhar uns aos outros, não por eu já passei por isso, mas é que as Escrituras dizem algo. Devemos estar prontos a aconselhar. Quantas vezes estamos diante de algum irmão que fala para nós um problema e dizemos: vai dar tudo certo, confia em Deus, tem fé. Olha, pensamento positivo, isso não é bíblico. Confia no Senhor, tem bom ânimo, vai lá, abre o texto, ora com o irmão, procura o irmão mais experiente, para estar cada vez mais. Essa comunidade tem que viver assim. Isso deve começar com bons oficiais, boas escolhas de oficiais, e a igreja entendendo o que se espera de oficial e como ela age. Essa relação deve ser entendida e vivida, e as coisas começam a andar de uma maneira diferente. Por isso, meus irmãos, é de extrema importância para que esses construtores de pontes abram pontes, para que nós possamos caminhar de maneira segura, para que o rebanho ele não seja perdido, para que quando formos tratar alguém, estejamos com mãos limpas de coração puro e fazer a cirurgia devida, para que almas sejam restauradas. É necessário que sejamos competentes e fujamos de todo o perigo, para que esse navio não afunde. Estarmos preparados para a prova e sermos bons representantes de Cristo. Tem muitas e muitas coisas, meus irmãos, que nós poderíamos falar, mas nós não estamos agora tratando de casos específicos, mas estamos tratando de princípios que devem ser seguidos na igreja. E nós podemos perceber o quanto nós estamos distante disso, o quanto nós precisamos melhorar. E esse é o princípio que as Escrituras trazem, a santificação, cada vez mais progredindo, entendendo e vivendo. Que o Senhor nos ajude com os nossos bons líderes, o aprimoramento deles, e que nós, como igreja, possamos então, cada vez mais, honrá-los, amá-los e ajudá-los nessas tarefas. Amém?